Eu citar a Bíblia aqui para vocês não adianta. Vocês têm um bom pastor, têm bons obreiros, bons ensinadores. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre um homem que era leproso. Primeiramente contando meu testemunho, porque os irmãos saibam, em 2022 aí eu passei pelo Covid. Alguns irmãos daqui já creio que oraram por mim junto, né, pastor Antônio? Oraram por mim, porque eu estive por 90 dias entubado, né, entre a vida e a morte. E Deus foi misericordioso comigo, meus irmãos. Eu não tive a oportunidade de orar por mim antes de eu ser entubado. Quando eu vi, eu apaguei. E então, meus irmãos, a gente passou por um vale aí, minha família. E hoje, graças a Deus, estamos firmes de novo. Fiquei com sequelas, né? Meu pulmão ficou com sequela, meus pés. Mas estou aqui. Até que o Senhor me ajudou. Então, meus irmãos, eu estava num estado muito grave, um estado de decomposição. A minha carne era comida já pelos vermes, pelos bichos, né? Isso aqui no nariz, cicatriz, cabeça, corpo, tudo. Eu estava em decomposição. Mas aquele tem a última palavra. Você sabe que nesse Covid não se escapou médico, não se escapou doutor, não se escapou pequeno, nem preto, nem branco. Todos que passaram ali tiveram a sua luta. E eu tive minha luta e pela misericórdia de Deus eu fui vencedor. Deus é bom. Eu creio que Deus queria que eu estivesse aqui hoje. Então isso é para nós saber, meus irmãos, que quando Deus está contigo, a última palavra é dele. Amém? Irmãos, culto da família. Culto da família, eu queria pregar uma palavra hoje abençoada, uma palavrazinha mansa. Mas o Espírito Santo falou comigo. E os irmãos disseram, preguem aquilo que Deus não dá. Então vamos pregar, vamos falar um pouquinho. A família, meus irmãos, é uma base da igreja. É muito lindo tu ver a família na igreja. Aleluia. Pai e filhos na igreja. É muito lindo. Mas é lindo também nós ver essa família em casa. Uma igreja em casa, onde a palavra de Deus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde a tua casa é uma igreja também. Onde o teu vizinho é alegre contigo. Uma família que está com uma doença espiritual, ela não se dá com o vizinho, ela tem problema com os amigos, ela tem um monte de problema. Mas a família que ela está revestida pelo poder de Deus, seus amigos, seus vizinhos, são companheiros. Você não vem no culto, mas são amigos, né? São seus amigos. Então é necessário nós saber disso, porque é muito fácil nós chegar aqui e nós sermos uma igreja, uma família perfeita. Mas ao chegar em casa, como é que é esta família? O dia a dia desta família. Aqui nós vimos um homem ao qual Deus deu vitória para ele. Deus usava este homem nas batalhas. Mas a história diz que quando ele chegava em casa, ele era um leproso. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que muitas das vezes nós somos heróis dentro da igreja, mas em casa somos derrotados. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender isto. E aqui nós vimos a história, todos conhecem essa história, o qual que ele foi de encontro, uma menina, Deus usou para dizer, vai até o pastor Antônio, ele vai te dar uma palavra, ele vai falar contigo. Era Eliseu na época, meus irmãos. E Deus usando Eliseu e viu que ele tinha alguns espíritos sobre ele. A história de Jesus diz que quando a pessoa se converte, sai aquele espírito, ele entrando em rebeldia, volta 7 espíritos para aquela pessoa. E então, meus irmãos, esse homem tinha 7 lepras também, 7 espíritos na vida dele. Mas era um herói, era um homem usado por Deus. Deus o usava para as batalhas. Mas ele chegando em casa, a família chorava, a família era triste, a família sofria com isto. Trazemos para os dias atuais, homens e mulheres, homens de Deus dentro da igreja, mas derrotados dentro de casa. O inimigo sabe disto. O inimigo muitas das vezes ri dentro da igreja, diz, aqui tu manda, aqui tu grita, mas lá quem manda sou eu. E aí, meus irmãos, nós vamos ter, por que eu falo isso? Aleluia. Porque nós pastores na frente da obra,
É triste quando nós chega para nós, um casal, e dizer, pastor, não dá mais, e nós vamos separar, que a coisa não dá mais. Se nós botássemos uma caixinha aqui, pastor Antônio, uma caixinha e dizer para a igreja, para as esposas, para os filhos, anote como é que é a tua casa, como é que é a vida do teu pai, da mãe, anote e coloca aqui sem o nome, sem dizer quem é, mas ia se surpreender com que tipo de pais, com que tipo de mães nós temos dentro de casa. A história, meus irmãos, diz que a maioria dos filhos evangélicos se desviam hoje é por causa das consequências dentro da sua casa, por causa da discussão do pai e da mãe, por causa das brigas, por causa dos palavrão, por causa dos nomes. Mas dentro da igreja falamos em língua e pulamos e saltamos. Mas o filho está vendo, a filha está vendo, e você está matando teu filho e tua filha. Amanhã depois o diabo tirou da igreja. Mas nós somos muito, não temos a sinceridade de dizer, eu errei, eu falhei. Aleluia. Dobrar o joelho e pedir perdão e se consertar. Jesus vai falar para nós, meus irmãos, que o reino dividido não prospera. Uma casa dividida não vai prosperar. A tendência é falência, a tendência é destruição, é destruição do lar. Então, meus irmãos, por que nós falamos isso? Porque o Espírito de Deus está vendo a tua casa, e Ele não quer que a tua casa seja destruída, porque o diabo não tem família, mas ele está de olho na tua família, ele está de olho para destruir a tua família. E não adianta você conhecer Bíblia de cabo a rabo, citar versículos e tudo, sendo que não há uma autoridade espiritual dentro do teu lar.